como é que é? Então para você chegar no topo você tem que ir lá embaixo primeiro. Então é por isso que você precisa de uma esposa, de uma mulher que seja uma mulher de Deus, que tem compromisso primeiramente com Deus, que está apegada nas coisas de Deus. E aí as demais coisas, como a Bíblia diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você é uma mulher, você quer um homem de Deus, né? Porque se ele é um homem de Deus, primeiramente ele já vem com as bênçãos, com as promessas. Se ele for um grande homem de Deus, com certeza Deus tem coisas grandes para ele em nível mundial. Ah, esse homem vai ser riquíssimo. Vai chegar no topo. Foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, foi com outros. Claro que é. Sem falar que os princípios, os valores e as virtudes de um homem honesto tá no homem de Deus. Claro que é. Um homem de Deus que segue a sã doutrina, que é a palavra de Deus, ele tem uma virtude, ele tem princípios, ele tem valores, é um homem íntegro, é uma pessoa correta, uma pessoa justa. Né? Não falo de perfeição, porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos e todos nós estamos melhorando aqui, né? Inclusive as irmãs e os irmãos também. Ninguém pode condenar e nem julgar mal a ninguém, né? Porque o que mais acontece no mundo hoje é isso aí. Pessoas julgando mal as pessoas sem nem conhecer. Porque primeiramente, para mim condenar alguém, julgar alguém, eu preciso primeiramente conhecer essa pessoa. O meu poder intelectual, o meu lobo pré-frontal, o meu córtex, ele funciona muito bem. Eu não tenho problema em arrumação cromossomial. Então eu entendo que se eu não conversei com aquela pessoa, se eu não dialogo com ele, com ela, não sei o que passa na mente dele, nem na mente dela, no coraçãozinho dele, no coração dela, não sei qual que é as histórias dessa pessoa, então eu não conheço. Ué, não conheço, não tenho amizade, eu não tenho vínculos, eu não conheço, não sei a história. Então como eu vou julgar se eu não conheço a história dessa pessoa, não sei o que a pessoa está passando? Primeiramente é isso que precisa melhorar. Porque o que há de gente condenando, julgando, atacando, falando besteira, falando que não sabe. Ah, eu acho que é aqui. A pessoa fica, sabe, conjecturando, fica ali na visão de ótica, na ilusão de ótica. Olha isso. Às vezes a pessoa fica na ilusão de ótica, fica revelação, que Deus revelou, que Deus viu tudo, que é isso, que é não sei do que, e às vezes não é nada. Tava vendo também uma irmã que tava falando que via sempre ali, ela ia dormir até com a luz acesa, que ela tinha medo que às vezes apareciam uns vultos de uns negócios preto lá na casa dela, e ela ficava com medo. E ela orava, mas ficava com medo do diabo, achava que era o demônio e tal, ela sentia aquela opressão, como tivesse alguém lá. Aí ela deixava sempre a luz do banheiro acesa. Só que o que acontecia? Era a luz do banheiro que ela deixava acesa que refletia, né, na parte ali de uma toalha, que batia na parede e parecia que tinha um homem em pé. Não, ela mesmo falando isso. E parecia que tinha uma pessoa em pé. E ela via um vulto preto, só que o vulto preto era a toalha que estava pendurada lá, que refletia e parecia um homem. Ilusão de ótica. Só que aí na cabeça dela ela estava vendo um demônio lá. Tá vendo como é que é? Então o ser humano ele é assim, ele pode olhar uma coisa e achar que aquilo é uma coisa e não é, não. Ele pode pensar que aquilo é e não é. Então por isso que a Bíblia diz para a gente não se estribar, ou seja, se deleitar, se a gente se apegar no nosso próprio entendimento. Claro que já temos maturidade, temos sabedoria, temos conhecimento sobre a vida, principalmente quem sofreu muito. Quem sofreu muito, quem mais sofreu tem mais experiência na vida, tem mais sabedoria para desenvolver as coisas, fazer as coisas, entende mais sobre as coisas e é profundo. Porque é no meio da dor, é no vale, é no deserto, é no sofrimento, é nas renúncias que a gente pega intimidade com o Senhor, e nessas intimidades que a gente pega com Ele, todos os vales do deserto, a gente sabe o porquê que a gente está passando, que também é um dom, né? Que é a paz que excede todo entendimento, que nos dá o entendimento de saber o porquê passamos por isso, porquê estamos passando por aquilo, porquê é assim, porquê é assado. Inclusive as lutas, batalhas, perseguições, as calúnias, tudo tem um motivo. Tudo que você passa aqui na terra tem um motivo específico. Então você tem que aprender algo com isso aí.
Porque esse é o significado da vida, de você evoluir como pessoa, como ser humano, e você aprender. Não é simplesmente estar aqui e morreu e pronto. Não, você tem que evoluir. Você tem que aprender, você tem que se tornar uma pessoa incrível. E mostrar para o céu e para Deus que você é imagem e semelhança de Deus com atitudes incríveis. De amor, de bondade. Então tá faltando amor por quê? Porque as pessoas não conhecem as pessoas e estão muito fofoqueiros falando da vida do povo. Querendo se achar melhores, soberbos, prepotentes, que são isso, que são aquilo, e às vezes não tem nada na vida. Não, mas quer ser melhor do que o irmão lá. Quer ser melhor do que a irmã lá. Não é nada, não é ninguém. A Bíblia diz que aquele que engana-se a si mesmo, aquele que não é nada e se acha alguma coisa. É a soberba humana, a vaidade da vida, que é o problema muitas vezes da pessoa não vencer na vida e não avançar. Você acredita nisso? Sabia disso? Eu já te falei aqui sobre algumas pessoas que Deus até matou por causa disso. Porque tem gente que acha, né, que Deus mudou. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e até o fim do mundo. Ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar existindo e ele continua pensando da mesma maneira. Porque tem gente, não, mas naquela época lá no passado era assim. Olha as guerras que tinha no passado. As guerras que tem aí hoje, qual é a diferença? Olha os filisteus lá, foi lá tacar bomba lá, o pessoal do Hamas, aquele pessoal é os filisteus. Sabe quando a Bíblia diz que os filisteus invadiu a terra do povo e fez não sei do que e deu um de louco? Então, é esse povo aí. É o povo do Hamas lá, desses países egípcios lá, esses são os filisteus. Esse é o povo que Sansão matou 1000 daquele povo lá com a queixada de jumento, que Deus levantou para salvar o povo dele. E eles não foi lá em Israel, lá não foi, tacou bomba lá, matou as crianças, os idosos, fazendo inferno lá, esse pessoal, que eles não melhoram. Aí Deus vai ficar sentado no trono, aí tá tudo bem. Será que é assim? Será que Deus é bobo, é bobão? Fica lá e deixa todo mundo se matar aqui e fazer o que quer? Será? Não, não é não. Não é não. Deus dava a vitória para o povo de Israel e dá a vitória até hoje, porque ele está lá na paz, ele está tranquilo lá, ele só quer ficar tranquilo. Mas não dá para ficar tranquilo lá, o pessoal fica fazendo inferno lá com o cara, com o pessoal, com os irmãos. E Deus se levanta para fazer justiça, que ele vê quem está certo e quem está errado. Não adianta se levantar para matar os escolhidos de Deus e Deus vai ficar dormindo com a cara para cima não, fala que esse pessoal é inocente. E Deus é o justo juiz, ele vem com vingança. Lógico que é. Se o diabo levanta os dele para fazer inferno, Deus levanta os dele para ir lá fazer confusão lá e matar os inimigos tudo e passar as coisas ruins. Tá na Bíblia que Deus fez isso aí com Débora, com Sansão. Só você ler a palavra de Deus. Deus não mudou não. Aí eu tava vendo agora que um deputado dessa seita, desse partido político, que é esse povo terrorista endemoniado lá, que é os descendentes de Ismael, eles. Ismael foi o primogênito de Abraão, não foi? Foi. Então aqui é pra você entender a pressa como é que é. Tem um dito que diz que a pressa logo é inimiga da perfeição. Sabe por que tem essa confusão do diabo lá? Porque Abraão vacilão e Agar era a ramelona. Porque Deus falou que ia dar uma promessa, tudo bem, ela já estava com mais de 80 e ele também, já era idoso e Deus não tinha dado a promessa ainda. Não tinha nascido Isaac. Só que ela pegou e falou assim, casa aí então com a minha escrava e faz um filho nela. Aí ele foi, obedeceu a mulher e fez um filho nela. Nasceu o primogênito que é Ismael. Depois vem Isaac, o filho da promessa. E aí a escrava, que era muito humilhada, maltratada, que eu nunca vi escravo ser tratado bem. A escrava agora falou, não, agora eu sou esposa também. A Sara tem que me respeitar. E aí começou a ter contenda, que Sara queria ficar levando uma com Agar, e Agar não queria mais ser tratada como uma qualquer, como uma escrava, porque agora era a esposa de Abraão também. E aí começou a contenda entre as duas. E aí o menino tinha 13 anos, criança brinca, fala besteira. Aí a criança começou a brincar com o moleque lá e tirar um barato da cara do irmão dele, que era mais novo. O moleque tinha 13 anos, era um pré-adolescente. Não, mas aí já não era mais o filho dela não. Ela falou, não, se ela tiver um filho vai ser meu filho. Mas aí quando nasceu o filho dela não era não. Não era o filho dela mais não. O meu filho não vai ter parte aqui com esse garoto aí não. Não era nem filho dela mais. Eu não lembro o que ela falou, mas ela desmereceu o moleque.
E aí pegou Abraão